Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu fiz para poder parar de fumar. Depois de 16 anos fumando, eu decidi parar de fumar e eu vou contar nesse vídeo aqui, detalhe por detalhe, de como eu comecei e o que eu fiz para poder parar. Então, vai lá, assista esse vídeo até no finalzinho e depois compartilhe com aquela pessoa que você acha que também precisa, qual que é a importância de parar de fumar, qual que foi os benefícios que eu tive quando eu parei de fumar e estou tendo. E dá um like também lá no meu canal, se inscreve lá para mim estar podendo contar mais histórias aqui, compartilhando com vocês o meu crescimento e o meu desenvolvimento pessoal também, beleza? Aos meus 14 anos de idade, eu trabalhava em uma pequena mercearia e nessa mercearia eu fazia atendimento, eu repunha mercadoria, eu fazia todo o serviço da loja, porque era eu e meu patrão. Então nós dois é quem tomava conta de todos os serviços ali. E um dia desse, eu estava no caixa fazendo atendimento do meu cliente, quando o cliente me pediu um maço de cigarro, free maço. E aí eu dei o maço de cigarro para ele e ele me ofereceu por educação um cigarro. Ele abriu o cigarro e me ofereceu por educação um cigarro. E eu, no automático, aceitei o cigarro. Falei, vou experimentar um cigarro, ver como que é. Naquela época ainda, em 1997 mais ou menos, ainda podia fumar em estabelecimento, podia se fumar em qualquer lugar. E aí eu acendi o cigarro ali com ele, dei umas engasgadas e acabei que gostei. Achei legal, achei interessante, me satisfez naquele momento. Como eu trabalhava o tempo todo no meio de cigarro, eu vendia cigarro, eu acendia cigarro para meus clientes também, porque às vezes o cliente estava sem isqueiro e eu acendia ali no isqueiro da mercearia para o cliente. E eu passei então pedir cigarro, às vezes um cliente estava fumando lá um cigarro, tomando uma cerveja e fumava, eu não, deixa eu dar um trago aí, isso é hábito de quem fuma, né? Pelo menos na minha época era assim. Hoje devido à pandemia talvez nem se pede cigarro mais, né? Dá um trago aí, mas na minha época era natural fumar compartilhado. E então daí em diante eu comecei a fumar um cigarrinho hoje, um outro amanhã, um depois, e fui me habituando. E aí de repente eu também comecei já a comprar cigarro. Eu vi então que eu comecei a viciar no cigarro. Foi então que eu, logo já aos 17 anos, eu já observei que algumas meninas não gostavam de homens que fumavam. Algumas sim, não se importavam, e outras não gostavam. Foi então quando eu fiz a minha primeira tentativa de parar de fumar cigarro. Ao longo desses 16 anos, foram 5 tentativas e 5 vezes eu voltei a fumar. Até que então, a sexta vez, em 2013, eu consegui estrutura mental e fisicamente para que eu pudesse superar a parar de fumar. Uma coisa que é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Então daí em diante, já minha mãe já descobriu, já não conseguia mais fazer eu parar de fumar, porque eu já era independente, eu já comecei a trabalhar desde muito novo, aos 14 anos eu já trabalhava nessa mercearia, mas desde os 8 anos de idade eu já ia na roça com meu pai, então desde muito novo eu já fui independente, então eu não consegui parar de fumar só com a minha mãe falando. Na realidade, quanto mais falava, entrava no ouvido e saía no outro. Mas não é que entrava no ouvido e saía no outro, é que o desejo de fumar é tão grande que só a vontade de parar de fumar não é suficiente. É uma coisa que, se você não fizer, fica faltando algo e nada fica bom também. Em todos os lugares, em todos os ambientes, você quer procurar algum lugar que dê para fumar. E então eu vim e comecei a fumar, e quando também já bebi, comecei a beber desde essa época também. E eu comecei a observar que quanto mais eu bebia na época, quanto mais eu bebia nos finais de semana, mais eu fumava também. E foi então que eu descobri que o álcool queima nicotina, por isso que dá mais vontade de fumar também. E aí eu fui vindo e fui crescendo, né? Fui amadurecendo e fui observando que era muito chato fumar. Passei a entender que o cigarro, a maioria das pessoas que fumava sentia desejo de parar, mas também não conseguia. E eu não fui diferente. Desde aí, então, eu já fiz curso de como parar de fumar, já tomei remédio para poder parar de fumar,
e mesmo assim eu não conseguia. Dessas 5 vezes que eu já tinha parado, antes da sexta definitiva, eu já fiquei no máximo 1 mês sem fumar. E todas as vezes que eu fumava, que eu parava de fumar, eu tentava resistir, mas não conseguia. Depois de 1 semana, de 2, de 3, no máximo 4 semanas eu fiquei e voltava a fumar. Só que dessas 5 vezes que eu parei de fumar, cada vez que eu parava de fumar, eu iria tendo uma experiência diferente. E foi então que em 2013, novembro de 2013, eu consegui ter experiência suficiente para que eu pudesse parar definitivamente e não voltar mais. E foi muito simples. Vou contar agora aqui para vocês, tá bom? Só para complementar aí, compartilhe esse vídeo com quem fuma também, vai ser muito importante para ele, pode ter certeza. Em 2013 eu estava tão maduro e o suficiente para poder entender que um dos fatores principais é ter determinação no meu propósito. Não é vergonha na cara, tem que ter mais opinião, mais força de vontade. Cara, é uma chavinha que está aqui dentro da minha cabeça, que eu só consigo mudar ela pro on ou off se eu quiser. Quando eu determino que eu vou fazer aquela mudança, eu consigo. Eu mudo essa chavinha lá dentro. E essa chavinha é tão importante que você não consegue encontrar ela de qualquer forma. Você precisa de ter um desejo muito grande lá de dentro para fora, que você está determinado a parar de fumar e que você vai pagar o preço, e um preço muito alto, a parar de fumar. Você vai ficar nervoso os primeiros dias, estressado, vai dar vontade muito, muito, muito. Mas é importante você entender, toda vez que eu parei de fumar eu tive experiências boas. Foi importante essas experiências, desses erros que eu tive, foi importante para que eu pudesse na sexta vez acertar. Eu comecei a entender que a vontade maior era no início, ou seja, os 3 primeiros dias é os dias mais insuportáveis para quem para de fumar. Fica irritado, fica insuportável, fica nervoso, estressado por qualquer coisa. Mas a partir do 4º dia isso já vai amenizando. Então a partir do 4º dia você vai pensar menos vezes em voltar a fumar. A partir do 5º dia então, muito menos ainda. Isso vai acalmando, a partir daí então você começa a respirar um ar diferente, os narizes não entope mais constantemente como antes, começa a ter mais fôlego, a vida começa a ter mais sentido, mais significado, você começa a ter mais paladar das coisas. Para mim foi muito importante os 21 dias. É uma escala de que muita vontade, muito desejo de fumar. Em 21 dias, esses desejos eles vão diminuindo. Depois de 21 dias, eu perdi aquele hábito de estar segurando, de estar acendendo o cigarro. A partir dos 21 dias, então, eu comecei a entender que eu tinha conseguido realmente. Mas sabe por quê? Eu propus para mim mesmo que eu iria parar de fumar. Lá em novembro, assim que eu decidi parar de fumar, eu consegui entender que se eu me desse de presente, que era... na realidade, era meu aniversário, dia 5 de novembro, e eu queria me dar um presente que eu nunca tinha me dado. Eu queria ganhar um presente de mim mesmo, muito bom. E a minha maior vontade era parar de fumar. Então eu decidi a me dar de presente parar de fumar. Foi então que foi a mudança daquela chave, o meu propósito, a minha determinação, a junção de tudo aquilo ali que eu vivenciei. Eu estava proposto ali então, parar de fumar. Isso foi dia 2 de novembro, à meia-noite aproximadamente, eu decidi parar de fumar. Mas a vontade de parar de fumar é muito grande, mas a vontade de não parar de fumar ela é muito grande também, de igual para igual. Então eu sentia vontade de parar de fumar, e do outro lado vinha alguma coisa falando no meu ouvido: não, para de fumar não, seu aniversário ainda é dia 5, você pode dar de presente para você no dia do teu aniversário. E o desejo de fumar é muito grande, parecia que vinha um anjo aqui no meu ouvido e falava assim: olha, Gilmar, se você quer parar de fumar mesmo, é hoje, é agora, o momento é agora,
Porque quando chegar lá no dia 5, que é o teu aniversário, você já parou mesmo realmente. E aí do outro lado vinha aquela vontade, opa, mais 3 dias ainda, seu aniversário ainda é dia 5, para de fumar então no teu dia de aniversário. E aí, cara, o meu desejo que o meu anjinho vinha no meu ouvido e falava assim, cara, você consegue, vai lá que você consegue. Cara, tomar essa decisão foi muito difícil. Eu fiquei ali fumando, até 1h30 da madrugada. Um cigarro, acabava um e eu acendia outro. E naquele dia eu propus para mim mesmo que iria parar de fumar e que esse era o meu maior presente que eu iria ganhar, de mim mesmo. Eu não precisava de mostrar para ninguém que eu havia parado de fumar. Eu tinha que provar para mim mesmo que eu era capaz, que eu ia... Aquela vontade, aquele sentimento meu era tão grande que eu iria conseguir dessa vez. E que essa sexta vez eu tinha experiência suficiente para não voltar a fumar. E tudo que eu precisava a partir dali era não fumar o primeiro. Porque todas as vezes que eu voltava a fumar, é porque eu iria fumar só um, eu ia voltar a fumar só de vez em quando, que eu ia voltar a fumar só quando eu bebesse, e aí todas as vezes eu voltava, quando eu via eu já tinha voltado a fumar. E dessa vez eu propus para mim mesmo que eu não iria fumar, que não iria ter o primeiro, porque não ia ter o primeiro, não ia ter o segundo, não ia ter o terceiro, sem o primeiro não tem nenhum. Então, a partir daquele dia, então, eu acordei no outro dia uma nova pessoa. Eu acordei naquele dia com tanta satisfação que eu tinha realizado o meu maior sonho, o meu maior desejo, que eu tinha me dado o meu maior presente. Foi então, graças a Deus, hoje já faz 7 anos e alguns meses que eu parei de fumar, graças a Deus, tá bom? E se você gostou dessa história, compartilhe com alguém que você conhece que fuma e dá de presente para ele esse vídeo, compartilhe com ele de presente, ou aqui nos comentários, marque teu melhor amigo, ou teu amigo aí que fuma, ou algum parente, ou compartilhe lá também, se você também acha legal não fumar, compartilhe lá também no teu canal, compartilhe lá no teu Facebook, no teu Instagram, compartilhe lá, tá bom? Tenho certeza que vai valer para muitas pessoas também, assim como valeu para mim, tá bom? Um abraço, até mais!